Fala galera, Felipe Queiroz aqui, vulgo Fefo. Hoje eu e o Henrique, vulgo Bigas, estamos aqui para falar da segunda temporada de Pacificador. Isso aí. Bom, segunda produção, ou terceira, se você for considerar o Comando das Criaturas, Create Your Commanders. Mas para mim, minha visão é a segunda produção do universo, um novo universo construído pelo James Gunn. DC Studios. Vamos lá. Bom, demorou 3 anos para essa temporada de Pacificador ser lançada, pra você ver. Confusão que estava o antigo universo da DC. E eu já vou começar elogiando já James Gunn novamente. Porque ele fez um retcon absurdo. Que qualquer um que o pessoal não sabia como é que ele ia fazer esse bagulho e como que ficaria. Porque no final da primeira temporada de Pacificador, o que acontece o Pacificador sai da onde ele tava, encontra o Aquaman, Flash, pelo que eu lembro, Mulher Maravilha e Superman esperando ele. Aí ele tem um diálogo com Aquaman e Flash, tal. Só que aí, pelo que a gente tava entendendo, a gente não sabia qual universo que o Pacificador ia ser ambientado. Então, o que o James Gunn fez? Meteu um retcon e simplesmente esqueceu que isso aconteceu no antigo universo da DC. Tá tudo bem, todo mundo aceitou numa boa. Cara, pra mim, isso é nível Star Wars. Que nem o George Lucas fez, que simplesmente colocou Anakin no Retorno de Jedi e pronto. Cara, pra mim, genial, tá? Primeiro ponto positivo da temporada. Essa temporada, pra mim, tá... Vou falar dos 4 primeiros episódios, né? Que é os que foram lançados. Essa temporada, pra mim, tá... Minha visão. Tá focada mais no drama, nem tanto no humor. Por mais que o humor ainda continue bom. Mas pra mim é uma temporada mais sobre, eu acho que, aprofundamento do personagem do Pacificador, Christopher Smith, que na minha visão é um dos melhores personagens. Um dos personagens, tipo, acredito que surpresa, surgir do nada e simplesmente popularizou. Acho que esse é um dos personagens que mais faz jus a isso. Pra mim, acho que o Pacificador, é por isso que o nome da série é Pacificador, né? Então ele tá sendo destaque, a gente tá vendo ele amadurecer, a gente tá vendo o Pacificador que parou de ser babaca na teoria. E é isso. O Pacificador, pra mim, é um dos melhores personagens. Continua sendo um excelente personagem na segunda temporada. Mas aí eu vou pra um ponto negativo, que se o Pacificador tá com destaque, então os secundários estão sendo meio que deixados de lado. Sim, eles são personagens secundários, claro. Mas, tipo, vamos pegar de exemplo o Vigilante. O Vigilante nessa temporada, ele tá meio que escanteado, por assim dizer. Ele tá sendo mais que utilizado como alívio cômico. Eu acho que é isso, alívio cômico. E não tá tendo um desenvolvimento, uma evolução de personagem. Tanto que o ator, o Vigilante, falou numa entrevista que ele achou que o Vigilante teria algum desenvolvimento, só que parece que ele continua o mesmo personagem. Mas para ele tá tudo bem. O ator, eu falo. O ator do caso, na verdade. Mas pra mim, eu acho que o Vigilante podia ter, eu acho que uma mudança de personagem. Não tão brusca, mas meio que evoluir em questão de personagem. Não só servir como alívio cômico. Por mais que o Vigilante seja um personagem legal, um personagem bom de você acompanhar ao lado do Pacificador e os outros, eu acho que tá faltando um pouquinho de... Acho que faltou até o momento um pouquinho de desenvolvimento pra ele. E cara, esqueci. A Adebayo. Ela tá com... Ela também tá um pouquinho escanteada. No começo da temporada ela não tava razoavelmente aparecendo. Mas no terceiro e no quarto ela foi meio que escanteada. Eu acho que não... Ela melhorou como personagem. Eu acho que a Adebayo na primeira temporada era uma personagem que eu não gostava tanto assim. Mas que agora na segunda temporada eu tô achando ela bem carismática. Ela é uma... Tanto que o próximo Pacificador fala, ela é a melhor amiga dele. Então, eu acho que ela tá bem carismática. Ela tá falando os negócios pro Pacificador sobre... Eu já vou chegar lá no universo alternativo. Eu acho que ela tá uma personagem boa também, mas que, como eu falei, tá faltando um destaque pros personagens secundários. E faltou 2 personagens secundários, tá? A Harcourt, vulga esposa do James Gunn. Eu acho que ela também tá um pouquinho meio que sem saber o que fazer na temporada ainda. Eu acho que ela tá... No quarto episódio parece que encontraram o rumo pra ela. Não sei ainda, mas nos 3 primeiros ela tá meio que servindo como... eu acho que... Fala, ela tá aqui, tá? A Harcourt tá aqui. Estamos mostrando ela aqui, entendeu? Mas, tipo, eu acho que, pra mim, ela continua sendo uma personagem legal de acompanhar, mas também tá faltando meio que um caminho pra esses 3 personagens específicos. Não sei se no final da temporada vai ter alguma coisa com eles, não sei se eles vão ganhar mais destaque, não sei. Mas tem um secundário que tá me chamando a atenção, que é o Economus. Economus nessa temporada tá ganhando bastante destaque. Ele foi designado com a missão de vigiar o Pacificador. E por mais que ele não queira, ele precisa continuar fazendo justamente porque ele precisa ter um trabalho. Mas eu acho que o Economus
É um personagem muito, não vou falar carismático, mas ele é engraçado. É tipo, você vê as cenas dele e você fala, mano, cara é engraçado, é divertidinho acompanhar ele, é divertidinho. E agora ele com aquele cara da cegueira aviária. Agora eu vou pra outra parte dos personagens secundários. Mas pra finalizar, eu acho que o Economus tá com um destaque bem legal. Eu acho que da primeira temporada pra essa segunda, eu acho que o Economus é o personagem que mais evoluiu dos secundários. E agora vamos pra parte do pessoal da Argus, que tá sendo comandada pelo Rick Flag Sr. Essa é a parte que eu tô achando mais broxante da temporada, eu acho. Porque 4 episódios e parece que essa trama não andou. Talvez, que nem eu falei, a gente tá nos 4 primeiros episódios. Tem 8. Por mais que sejam episódios iniciais na teoria, eu acho que tá um pouquinho enrolado demais. Um pouquinho enrolado, né? Eu acho que o Rick Flag Sr. é uma boa adição pro elenco. O Frank Grillo, o cara da Cegueira Viário também, a senhorita lá, não sei o nome dela. E o cara do Caçador de Águia, que eu já vi gente falando que o personagem dele é ruim, sendo que o cara apareceu em um episódio. Tá tudo bem. Mas pra mim é a parte mais broxante dessa temporada até agora, os personagens coadjuvantes ou secundários. Porque parece que a trama da caça ao pacificador não está andando. Isso logicamente isso se percebe um pouquinho, uma certa barriga na temporada. Mas parece que agora vai andar. E agora a gente vai alterar pro principal plot da temporada, pra mim, que é o pacificador indo pro universo alternativo depois dele matar a outra versão dele do universo. Cara, pra mim, eu acho que é um destaque, porque James Gunn falou que, não, chega de multiverso, não vou usar multiverso. Aí tá lá usando multiverso. Mas tá tudo bem, tá legal. Ele tá sabendo usar multiverso bem melhor do que a Marvel tá usando até agora. E gente, eu não sou DC-nauta, tá? Claramente eu não sou DC-nauta. Eu não gosto mais de DC do que a Marvel. Mentira, eu gosto sim, tá? Esse universo alternativo, eu tô achando bem legal acompanhar, ver a diferença desse universo pro outro, mas claramente tem algo errado ali, tá? Claramente, eu não tô falando isso só por causa que o pessoal tá falando, mas tipo, vocês sabem que tem alguma coisa errada naquele universo, porque que nem o pacificador falou, é tudo tão perfeito que acaba sendo um negócio estranho, você acaba estranhando, você fala, mano, não é possível que esse universo é tão bom assim. E ao que tudo indica, esse universo, não vou usar, é essa palavra mesmo. Porque ao que tudo indica, não tem um personagem negro no background, um figurante negro, pelo que eu vi até agora e pelo que o pessoal tá falando. Então, suspeitas altíssimas, tá? Pra esse universo alternativo que o pacificador tá. Eu acho que, tanto que agora nesse universo, o Rick Flag Jr., que o pacificador matou no filme do Esquadrão Suicida, tá vivo e tá namorando a Harcourt. E é que tudo indica que o pacificador vai arranjar um jeitinho de ficar com ela. A Harcourt do universo alternativo. Aí provavelmente o Rick Flag vai se envolver, vai gerar um BO entre essas coisas aí, vai, certo? Mas pra mim, eu acho que a temporada vai começar a se desenrolar a partir do sexto, que é o que tudo indica, segundo o James Gunn, falou que do sexto ao 8 parece que é uma nova temporada. Estarei lá pra ver, tá ok? Estarei lá pra ver, estou animado pra esse final de season. Espero que. E só pra acrescentar um ponto, eu não tô achando essa temporada ruim, ao contrário, eu tô achando ela enrolada. Eu acho que ela tá um pouquinho enrolada até demais. Acho que principalmente ali no segundo episódio, eu achei uma barrigada, um episódio meio barriga, meio enrolação. O terceiro episódio deu uma melhoria, melhorou um pouquinho, porque o episódio inteiro do pacificador no universo alternativo, eu achei bem legal. O episódio em si tava bem engraçado, tava bem dirigido, e a gente viu que o pacificador é um baita personagem, um baita anti-herói, né? Porque ele mata, né? Então, anti-herói nesse caso. Agora o quarto eu achei que as coisas iam andar. Andaram um pouquinho, de nada, mas andou. Tá tudo bem, o primeiro episódio também foi bom. Essa temporada tá com um saldo positivo, mas pra mim, não tá superior à primeira temporada, mas ao que tudo aparenta, pode se tornar superior nos próximos episódios. Pra mim, até agora essa temporada, só dando uma notinha, até agora é um 7,5, certo? 7,5, contém seus pontos negativos, claro, que nem eu falei, falta de desenvolvimento dos personagens secundários, má enrolação, certa enrolação, falta de destaque, mas é isso, pra mim, é uma temporada que pode evoluir, que dá pra melhorar, ainda dá tempo de melhorar. Eu acho que não é o caso que nem aconteceu com The Boys.
Boys. Que The Boys parece que não andou, né? Aliás, a gente podia fazer um vídeo sobre The Boys, né? Planejamento. Então eu já tô planejando aqui já. Que nem The Boys. The Boys praticamente não andou a temporada inteira. Foram 8 episódios só de piada, de gore, de mostrar sangue. Nossa, olha como a gente é radical, estamos mostrando sangue. Olha as piadas que a gente ia fazer. É o que The Boys tava fazendo. E agora o Pacificador? O Pacificador não tem a necessidade tão grande de ficar mostrando essas coisas. Voltou pro Pacificador, perdão. Acho que o Pacificador dá pra evoluir e é isso. Espero que evolua e que melhore. É isso, rapaziada. Continue apoiando esse universo da DC Studios, do James Gunn. A coisa só vai melhorar e finalmente vamos ter uma competição entre DC e Marvel novamente, viu? É isso, rapaziada. Falou, deixa o like, é nóis. Muito bem, então eu vou aqui dar minha opinião, né, sobre essa segunda temporada do Pacificador, né? Lembrando que até agora saiu 4 episódios, né? Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, né? Não sei se o dia que postar, acredito que talvez já tenha até saído, mas alguns não, talvez o 5º episódio já tenha saído, né? Então, aqui vai ser uma avaliação de meio de temporada, né? O que a gente tá achando até aqui, porque eu acho que 4 episódios já é o suficiente pra ter uma opinião, né? Não vai ser uma opinião completa. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente, quando terminar a temporada, fazendo a nossa avaliação final em relação a ela, né? Mas vamos comentar um pouco sobre o que a gente viu até aqui, né? Essa segunda temporada do Pacificador, ela é a segunda produção, na verdade, né? Oficialmente do DCU, né? Que é o universo novo que o James Gunn tá fazendo, que começou com o Superman. Por que eu digo oficialmente, né? Porque a gente entende que, na verdade, a temporada anterior também é canônica e, por consequência, Esquadrão Suicida também é canônico, né? Na época eles não eram, né? Mas o James Gunn não quis jogar o trabalho dele fora. Super entendo ele. Até porque é um trabalho muito bom, que eu gosto bastante. E resolveu manter as temporadas anteriores também a temporada anterior, né? E as outras produções dele também no cânone, né? Ele só mudou um pequeno detalhe, né? Que era a única coisa que não dava pra deixar, que é a Liga da Justiça da formação do Snyder aparecendo ali no último episódio, no último minuto da primeira temporada, né? Aparecendo ali a silhueta deles, né? Então o James Gunn pensou aqui, é fácil fazer um retcon aqui, vamos só fingir que não aconteceu. Fingir o tempo todo que era a Gangue da Justiça, né? E, bem, pra mim, foi ótimo, né? Pode ter sido um pouco trabalho fácil demais, mas eu consigo aceitar ali completamente, né? A própria Gangue da Justiça aparece não só nessa cena, ela aparece no primeiro episódio, numa cena bem divertida, talvez uma das mais divertidas do primeiro episódio, que é o Pacificador tentando entrar ali na Gangue da Justiça e sendo recusado, né? Então a gente entende que Pacificador faz parte do mesmo universo que Superman, né? Então muita gente especula aí que talvez até no final da série a gente tenha algum gancho ali pro segundo filme do Superman, talvez ali pra Supergirl, né? Por enquanto ainda não teve, né? A única participação de outros personagens até aqui foi essa da Gangue da Justiça, né? Mas deixando um pouco de lado essa questão de canon, essa questão de se vai conectar com algum outro filme ou não, por enquanto dentro da série não tem muitas evidências disso, né? Eu não sei se alguém por fora falou algo sobre, eu não tô muito por dentro disso, mas falando um pouco sobre a história da série em si, né? Eu acho que a série tá me empolgando bastante, tá cumprindo seu papel, né? Agora ela tá me empolgando, né? Eu confesso que no primeiro episódio, principalmente ali, eu gostei de algumas piadas e tudo mais, mas não tinha me empolgado tanto, principalmente comparando com o primeiro episódio da temporada anterior, né? Mas enfim, tive paciência ali e agora eu confesso que eu tô bem empolgado, né? Eu acho que essa série optou por fazer uma construção um pouco mais longa, né? Então, não ter tanta ação ali nos primeiros episódios pra ir desenvolvendo uma trama um pouco mais complexa ali. Provavelmente nos próximos episódios daqui pra frente, tudo indica que vai ter alguma grande batalha ali, um grande conflito, vai ter mais ação, né? Então, eu acho que essa falta de ação, que nem é um problema, vai ser meio que compensado ali no final, né? Pra algumas pessoas que está incomodando, né? Eu vejo que muita gente não tá tão empolgada com essa temporada e eu chuto que esse é um dos principais motivos, né? Eu entendo, mas eu acho que o jeito que a série escolheu fazer também faz sentido. Eu acho que os personagens estão sendo bem desenvolvidos ali, principalmente o Pacificador, né? Eu acho que ele é o que mais mudou ali, obviamente, da primeira pra segunda temporada, né? Primeira temporada a gente vê ele sendo aquele babaca ali, meio deslocado e tal, isso era boa parte do humor da série, inclusive, né? O fato de muitas vezes ele ser meio antiquado, esse tipo de coisa. E agora a gente vê ele, todo aquele grupo ali, muito mais ajustado um com o outro, né? Então por isso que eu acho que até tá com um pouco menos de humor essa temporada, pelo menos essa é a minha impressão, né? Eu tô rindo um pouco menos, mas eu acho que eu entendo, né? Porque a série tá querendo evoluir, né? Então tá querendo criar uma trama um pouco maior, então não tem tanto espaço assim pra ficar fazendo piadinha o tempo todo, ou pra ter ação o tempo todo, né? E, enfim, queria falar um pouco sobre um aspecto que eu tô achando bem interessante nessa temporada, é um conflito que eu diria que é o mais interessante. Eu queria saber como que vai ser resolvido, o que vai acontecer
acontecer, que é essa questão do multiverso, né? A gente vê ali, logo no primeiro episódio, ele indo pra ele, sem querer, abrindo ali uma porta, né? É uma porta que tinha na casa dele, né? Que na verdade era a casa do pai dele, que morreu. E ele acaba indo parar em um outro mundo ali, em que o pai dele tá vivo, não só o pai dele, como o irmão dele, que tinha morrido quando ele era muito pequeno. E não só isso, como ele vê também que naquele universo, ele, o pai e o irmão, são um grupo, são o top trio, né? E eles são meio que idolatrados ali, adorados ali como heróis daquele mundo, né? E não faz como o pai dele trata ele muito bem, né? Sente um amor ali por ele que no universo dele não sentia, né? O pai dele é um grande de um babaca, né? No universo principal. Então, ele enxerga ali meio que o mundo perfeito que ele sempre quis ter, né? Só que tem um problema, que ele não é o mundo dele. Então, ele acaba matando ele mesmo, né? Daquela realidade, né? Numa cena bem, sei lá, mórbida, vamos dizer assim. Principalmente a cena depois em que ele e o personagem do Vigilante, né? Queimam os próprios restos mortais daquela versão do Pacificador. Então, ele vê a própria cara dele, né? Ele vê ele mesmo morto e sendo queimado, né? Então, ele fica bem impactado, ele fica bem culpado em relação a isso, né? Todo aquele mundo ali perfeito impacta ele bastante, né? Principalmente porque ele vê tudo que ele não pôde ter, né? O Pacificador é um personagem muito traumatizado. E bem, às vezes ele frequenta, vamos dizer assim, aquela realidade. Ele foi pra lá umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, nessa temporada. E até então, ninguém sabe que ele não é daquele mundo, né? Então eu diria que uma grande questão é quanto tempo isso vai durar. Ou será que aquela realidade ali, ela é tão perfeita mesmo? Acho que é interessante ali e acompanhando essa trama, né? E como será que elas vão ser conectadas essas tramas, né? Porque quando ele abriu aquela porta, ele acionou o radar da Argus, né? E a Argus tá perseguindo ele ali, né? A gente vê no último episódio que eles descobriram ali a casa em que ele colocou aquele portal, né? Porque eles invadem, na verdade, a casa que tava antes, né? Que era a casa dele, ele coloca em outro lugar. Então talvez a gente veja a Argus indo parar naquele universo, talvez, né? Um conflito ali dentro daquele universo, talvez, né? Então a gente vê que tá se desenhando ali a trama da série, vai ter um conflito bem interessante ali, provavelmente, né? Então, eu diria que até aqui a gente tem uma temporada bem sólida, assim, todos os personagens ali eu acho que estão sendo bem trabalhados, talvez com exceção do Vigilante, que ficou meio ali só de alívio cômico, mas ele era assim já. Os outros personagens estão com tramas bem legais, né? A gente vê a Harcourt morando ali, meio ferrada, tal, não conseguindo mais emprego, a Debaio ali tentando montar a agência dela, né? O Economus ali trabalhando na Argus, mas meio a contragosto, meio, pô, tô tendo que ir contra os meus amigos, essa coisa meio agente duplo, assim. Então, acho que todos os personagens estão com tramas bem legais, né, pra ser desenvolvidas ali. Então, por enquanto, até que eu tô gostando bastante da temporada. Eu diria que minha nota ali não fechou ainda a temporada. Talvez pelo começo eu não tenha me empolgado tanto. Eu vou abaixar um pouquinho a nota, eu vou dar um 8, que pode subir ali, dependendo do que for entregue pra mim no final. Mas até aqui, bem legal a série, recomendo.